Paz do Senhor, meus irmãos. Abre comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus. Nós estamos no terceiro dia de campanha, o dia da decisão. E hoje vamos conversar sobre quem está no controle das suas decisões. Quarta passada, nós falamos sobre o convite que só Jesus tem competência para fazer. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, porque eu vou te aliviar. E nós conversamos sobre quem carrega o peso das suas responsabilidades. Domingo, nós falamos sobre relacionamentos. O quebrado tem conserto. E você que está fazendo conosco a campanha está entendendo que nós estamos tratando das decisões que devem ser tomadas nas áreas cruciais da vida. E hoje nós vamos tratar desse tema que talvez você não saiba, mas a Bíblia fala mais sobre ele do que ela fala de salvação. Eu estou falando de dinheiro. A Bíblia fala mais de dinheiro do que ela fala de salvação. E você vai ver comigo por qual razão isso acontece. O dinheiro não é neutro, e se ele não estiver no lugar em que ele deve estar, e aí eu volto a te lembrar, nós estamos falando aqui para um povo que acredita na palavra, para um povo remido, lavado no sangue de Jesus, num povo que se diz cristão. E por que isso é importante de ser lembrado? Porque muito daquilo que a gente vai dizer aqui, se a sua mentalidade não é cristã, não faz sentido para você. A Bíblia faz sentido para aqueles que ouvem e reconhecem a voz de Deus. E eu acredito que se você está aqui, é assim que funciona na sua vida. O celular está vivo. E nós vamos conversar à luz desse texto, Mateus capítulo 6. Nós vamos ler somente o verso 24, um versículo muito conhecido da Escritura. Mateus 6, verso 24, diz assim a palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou em outras versões, a Deus e a Mamon. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te adoramos, Pai, pelo privilégio que temos de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor. Pai, bendito seja o teu nome por cada vida que o Senhor trouxe aqui. E a nossa oração nessa hora é que o Senhor continue falando conosco. Deus, o Senhor já falou tanto na noite de hoje, já falou tanto aos nossos corações. Mas agora, em que abrimos a Tua palavra santa, o meu clamor é que o Teu Espírito, que também é santo, se revele a nós, trazendo convencimento, direção, escape, livramento, alívio, tudo aquilo que nós só podemos encontrar em Ti. Quanto a mim, Deus, mais uma vez confesso a completa dependência que tenho do Senhor para ministrar a Tua palavra. Que somente a Tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala com o Teu povo, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, 7 ou 8, eu estava começando ainda um trabalho na internet. Ele era tímido, mas ele já tinha uma quantidade bacana de conteúdo. E eu recebi um convite inusitado e inesperado de uma das maiores agências do Brasil para ser agenciada por eles. Eles não eram de Goiânia, eram de São Paulo. Vieram aqui, fizemos várias reuniões, eles me apresentaram portfólios. Era uma agência, ainda é, responsável por grandes nomes da música gospel, até da pregação dentro do gospel, e alguns cantores e artistas muito famosos no meio secular. E a minha alma, a minha humanidade me deixou um pouco envaidecida. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, eu uma menina aqui do Goiás, estou começando na internet, e recebo um convite desse, né? Os caras saem de lá, vêm aqui, fazem reunião. A gente se sentou lá ali na empresa dos meus pais, eles apresentaram um material lindíssimo, e as minhas fotos, e me fizeram promessas lindas, e estava tudo muito legal, e eu estava muito animada. Mas, de repente, enquanto a gente ainda seguia nessa ideia de assina ou não assina, o Célio começou a não sentir paz. E ele falava, amor, tem um troço errado. Não sei, vamos orar um pouco mais? Vamos orar um pouco mais. E eu aqui lá, vamos orar um pouco mais, mas querendo. E aí nós fomos falar com os meus pais. Meu pai um pouco parecido com o Célio, assim, junto com a minha mãe. E não sei. Para resumir uma história comprida,
ainda nessa ideia de todo mundo, não sei, eu resolvi ligar para o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um mentor que eu tenho há alguns anos, e que sempre que eu estou no meio de uma decisão crucial, é a ele que eu recorro. E eu liguei para ele e narrei tudo o que estava acontecendo. Contei para ele 40 minutos de história. Contei, pastor, aconteceu isso. E depois de me ouvir calmamente, típico dele, ele falou comigo, filha, primeiro eu quero te parabenizar. Essa agência, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores do Brasil. Eles vão conseguir fazer com o seu nome aquilo que você sozinha vai demorar 10 anos para fazer. E tem mais, talvez você nunca faça. Talvez aquilo que eles conseguirão fazer com o seu nome em 1 ano, você nunca consiga fazer. Porque os caras são muito bons. Agora, deixa eu te falar uma coisa, filha. Você não pode aceitar. E eu daqui, pastor, como não? Por que não? E ele me disse, porque a diferença que há entre vocês é irreconciliável. Porque é uma diferença de motivação. A motivação dele, Sara, é dinheiro. A sua motivação, Sara, precisa ser almas. Se você assina um contrato com um pessoal como ele, nunca mais você tem autonomia sobre o seu ministério. E aí, pregar numa igreja pequena, pregar numa realidade social menor, é inviável, porque quem gera ou quem deseja lucro não pode fazer essas coisas. Você não pode aceitar. E ali, eu aprendi uma lição que eu levei para a minha vida toda. Querido, não basta ser, tem que parecer. Algumas coisas são sobre motivação. É certo que no mundo que a gente vive, o mundo mais capitalista, a geração mais capitalista que já pisou na terra, a nossa geração, se você estuda um pouco sobre ela, a pós-modernidade, você vai entender que nós somos o 01 em coisas, em inaugurar comportamentos nunca antes vistos. Nós somos uma geração amante do dinheiro e dos prazeres, que é o hedonismo. Se você tem o costume de frequentar livrarias, você sabe que o título mais lido no mundo, ou os títulos mais lidos no mundo, são títulos que ensinam a ganhar dinheiro rápido. Todo mundo está atrás de ganhar um pouquinho mais, de uma forma mais facinha. Todo mundo quer aquilo que acredita ser verdade naquilo, dentro daquilo que vê dentro da rede social, ou dentro daquilo que compara a sua própria história. Nós vivemos uma geração em que a frase de Bill Gates nunca fez tanto sentido. Certa vez, perguntaram a ele, enquanto ele ainda era o homem mais rico do mundo, que tanto de dinheiro que era necessário para alguém ser feliz. E ele respondeu, sempre um pouco mais do que ele tem. O que eu quero te dizer é que tudo aquilo que permeia a minha, a sua história, a Bíblia já falou. E como eu contei a você, a Bíblia fala mais de dinheiro do que ela fala de salvação. Por quê? Porque o dinheiro não é neutro. Não tem esse negócio, sim, o dinheiro pode ser muito bonzinho. A gente vai entender, à luz do texto, que não há neutralidade no dinheiro. E quando a gente pensa em dinheiro, inevitavelmente a gente fala de escolhas, de decisões. As escolhas que a gente faz revelam aquilo que está no nosso coração. A Bíblia diz, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Eu já te disse aqui outras vezes que coração na Bíblia não é o órgão que pulsa. Coração na Bíblia é centro de personalidade. Todas as vezes que a palavra coração aparece na Bíblia, não está falando desse órgão vermelho que a gente idealiza e faz assim ou assim. Coração na Bíblia fala de intelecto, de emoções e de vontade. Quando a Bíblia fala sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele sai as saídas da vida, ela está dizendo, você precisa guardar o intelecto, você precisa guardar o que você sente, você precisa guardar o que você faz. Quando Jesus fala, quando o salmista pergunta quem vai entrar no monte do Senhor, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, está falando de uma pureza que permeia intelecto, que permeia sentimentos e que permeia ações. É muito mais profundo. E a Bíblia diz, aonde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de muito mais do que só aquilo que compra ou vende. Aqui em Mateus, a gente precisa entender, porque essas aqui são palavras de Jesus, não foi outra pessoa quem falou, foi o próprio Cristo. Se reportando aos discípulos, ele faz um desafio de escolha. E ele está dizendo, quem é o Senhor de vocês? Quando a Bíblia fala, você não pode servir a 2 senhores, seria mais fácil, acredite, se ela estivesse falando que você não pode servir a Deus ou ao diabo. Mas aqui, ela está falando de 2 deuses que concorrem igualmente no nosso coração. Deus e dinheiro. Deus e mamão. Esse assunto não é uma exceção na Escritura. Esse assunto é uma constante nela. Historicamente, só a título de introdução, a palavra mamon
se personifica a riqueza mal adquirida e a ganância que é descontrolada. No Novo Testamento, Jesus vai usar esse termo para descrever a divindade pagã das riquezas. Uma riqueza adorada, uma riqueza idolatrada, uma riqueza buscada. E ele alerta que a gente não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Por quê? Porque espiritualmente o demônio Mamon representa tudo que te escraviza ao materialismo. Tudo aquilo que te aprisiona nessa vida passageira. Tudo aquilo que faz com que você finque o pé nos prazeres e nas vontades desse mundo, desviando a sua confiança de Deus para o dinheiro. Há muitos anos atrás, meu irmão foi fazer uma viagem missionária em alguns países da Europa, e quando ele estava na França, ele viveu uma experiência que ele nunca se esqueceu, e ele contou que eles estavam evangelizando e falando de Jesus, e ele apresentou Jesus para um jovem, e aquele jovem, quando começou a ouvir, olhou para ele e falou: Jesus, eu não preciso de Jesus, eu tenho muito dinheiro. Assim, talvez você não saiba, mas países como a França, dentro de pouco menos de 10 anos, serão 100% muçulmanos. São países onde o evangelho não chega. Sabe por quê? Porque Mamon representa a tentação de idolatrar o dinheiro e colocá-lo no lugar de Deus. Quando Jesus está falando, você não pode servir ao Deus e ao dinheiro, está dizendo, há uma tentação no dinheiro que te aprisiona e te retira do centro daquilo que Deus é. Mamon é um materialismo que coloca a riqueza como objetivo final da vida, e aí conduz as pessoas à idolatria, afasta as pessoas da verdadeira confiança que deve estar em Deus. Primeira coisa que eu queria que você entendesse é que o dinheiro não é neutro. Neutro é tudo aquilo que tanto faz. O dinheiro não tanto faz. Quando o pastor Osmar estava aqui contando que ele sentiu a textura da nota no bolso, você reconheceu essa sensação. Sabe por quê? Porque é diferente segurar um dinheiro de segurar um papel comum. Como a neutralidade está naquilo que tanto faz. Então eu estou andando na rua, e aí eu vejo um copo descartável, ele é neutro. Eu posso fingir que eu não vi, eu posso chutar. Se eu for mais educado, eu posso pegar e jogar no lixo. Eu posso pegar ele e ficar quebrando para fazer barulhinho. Mas se eu estou andando na rua, meu irmão, e eu vejo uma nota de R$100, ela não é neutra. Não tanto faz. Você não vai fingir que não viu, você não vai pegar ela, amassar e jogar no lixo, você não vai chutar para longe de você. No máximo, você vai ter duas opções. Você vai pisar nela com medo de alguém passar, então você vai ficar lá pisando, e aí pega rapidão, Ou você pega e sai correndo com medo do dono voltar. Porque o dinheiro, ele provoca um negócio dentro da gente. Ele muda as nossas emoções, ele carrega consigo não só uma força emocional, mas ele carrega consigo uma força moral, que influencia a nossa vida, que direciona as nossas escolhas, que encoraja as nossas decisões. Agora, o dinheiro, ele pode ser usado para o bem e ele pode ser usado para o mal, dependendo da forma como você se relaciona com ele. Dependendo da forma como você enxerga ele. Se idolatrado, ele vai se tornar um grande ídolo, capaz de tirar sua confiança de Deus, te conduzir à cobiça e à fatalidade do materialismo. Contudo, se esse mesmo dinheiro é colocado a serviço do reino de Deus, o dinheiro pode ser uma ferramenta poderosa, que produz justiça, amor ao próximo, que produz o avanço do evangelho. Na verdade, quando a gente fala de decisão sobre isso, é porque você precisa entender que o dinheiro sendo algo poderoso para fazer muito mais coisas do que você imagina, você precisa decidir como olhar para ele. O dinheiro tem o poder de moldar. Veja, eu estou dizendo que ele tem o poder de moldar, ele não tem o poder de determinar. O dinheiro por si só, ele não é mau. Tem pessoas que acreditam, fulano era tão bom, ficou rico, ficou arrogante. Não, querido, o dinheiro é como o poder. Ele mesmo não corrompe, mas ele revela corrompidos. Você entende alguém que já era corrompido quando essa pessoa tem poder ou tem dinheiro? Porque ele tem essa capacidade. Ele molda as nossas definições, ele direciona a nossa identidade, ele define os nossos valores. E o dinheiro é espiritualmente perigoso, porque ele pode com muita facilidade se tornar um ídolo. E todo ídolo que não é Deus te afasta do ídolo que Deus é. Segunda diferença que eu quero falar com você é da diferença entre riqueza e prosperidade. É importante que você entenda isso. Riqueza nada mais é, no sentido mais comum, do que um acúmulo de bens e de dinheiro. Então, uma pessoa rica é alguém que ou tem muito dinheiro no banco ou acumulou muitos bens ao longo da vida. Isso é riqueza. Agora, prosperidade, por definição, meu irmão, é a ausência
de falta. Prosperidade, segundo a Bíblia, vai muito além, porque prosperidade não fala só de dinheiro, fala de bem-estar emocional, de bem-estar físico, de bem-estar relacional. Prosperidade não é só sobre recurso, mas prosperidade é viver em paz com Deus no coração, sabendo que Ele está no controle. A verdadeira prosperidade, ela está na harmonia das nossas vidas com a vontade de Deus. Ou seja, é possível que alguém seja rico e não seja próspero. E é possível que alguém seja muito próspero sem ser rico. A prosperidade é aquilo que Deus promete, porque prosperidade Deus promete. Você pode dizer amém? Existem inúmeros versículos na Bíblia onde Deus promete prosperar. Um deles, se você quiser prosperar na vida, é quando você é obediente, tá bom? Numa geração desobediente como a nossa, um dos caminhos para a prosperidade à luz da Bíblia é a obediência. Então, prosperidade é diferente de riqueza. E agora, ainda a título de introdução, eu quero falar de 3 áreas onde as pessoas mais falham nas finanças. E por quê? Que é importante entender o dia D também se tratando de dinheiro. Primeiro, uma das primeiras áreas que a gente mais falha nas finanças é por causa da falta de planejamento. Como o dinheiro não é neutro, você já deve ter ouvido a expressão dinheiro na mão é vendaval. Aquela coisa de eu estou com um montante aqui, de repente eu gasto ali, gasto aqui. Mas eu quero te trazer dados. Segundo o Banco Central, 55% das famílias brasileiras não possuem planejamento financeiro. É um povo que pega um dinheiro aqui e gasta ali e não sabe com o que gastou. Tem gente que não tem ideia de para onde o dinheiro foi, o que eu fiz com ele, eu não tenho ideia, eu gastei, eu não sei se eu chupei o picolé, se eu comprei uma bicicleta ou se eu casei, eu não sei no final do mês. E se você é alguém que vive de salário, meu irmão, uma coisa que você já deve ter entendido é que salário acaba. E às vezes ele acaba antes do mês acabar. E aí a gente tem um probleminha, né? Então o Banco Central diz que 55% da população brasileira não tem planejamento financeiro. E isso reflete uma negligência no uso irresponsável de recursos. Segundo problema que a gente tem quando fala de dinheiro são os gastos impulsivos. Alguns estudos mostram que 40% das compras são feitas por impulso. Aí eu quero falar da minha área do conhecimento, que é a psicologia. Talvez você não saiba, mas dentro da psicologia, a gente tem uma área que chama psicologia do marketing. A psicologia do marketing não faz outra coisa senão estudar comportamento de compra. Por que pessoas compram? Mas ela vai além disso. Ela mostra como é que o impulso de compras é recebido pelo cérebro. Vou te contar 2 coisas que talvez você não saiba. Primeiro, o seu cérebro, ele liga, por exemplo, fome à cor. Existem cores que estimulam a fome. São elas, azul, vermelho e amarelo. É por isso que quando você for andar na praça de alimentação de um shopping, as grandes marcas de fast food vão ter nas suas logos azul, vermelho e amarelo. É porque funciona assim, meu irmão, você nem com fome está. De repente você vê um M amarelo bem de longe, caminhando na rua. Acabou ali. Você sente o gosto da batata, o gelo do refrigerante, você dá a borboleta no estômago, parece que você está com uma fome que você não comeu há 2 dias. Estímulos, psicologia do marketing. É também voltado para o consumo que o marketing da psicologia estuda, por exemplo, as gôndolas de um supermercado. É estimulando o consumismo. Pastora Sara, qual é a máxima do consumismo? Simples. Fazer o que você comprar, o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem você nem conhece. É essa a ideia. A ideia é muito mais pelo desejo do que pela necessidade. Então você vai entrar no supermercado, nunca vai estar na sua cara, a hora que você chega, produto de necessidade básica. Nunca. Você vai entrar no supermercado, vai ter arroz, óleo, extrato, macarrão. Nunca. Isso vai estar lá no fundo. Por quê? Porque a ideia é que antes de você chegar naquilo que você necessita, você passe por aquilo que você deseja. O que eu estou te contando é que o gasto impulsivo, ele não existe porque você gosta de gastar. Ele existe porque você vive numa sociedade que te expõe. E olha, talvez você não saiba, mas quando você gasta dinheiro, quando você faz uma compra, o seu organismo libera um hormônio que chama dopamina. Sabe o que é essa dopamina, querido? Hormônio do prazer. A dopamina é um troço que te faz sentir uma boa sensação. É um negócio que momentaneamente te leva ao êxtase. É por isso que o impulso da compra é muito além do gastar dinheiro. Fala de descontrole emocional.
de pessoas que confundem aquilo que de fato precisa ser resolvido com uma pseudo-sensação prazerosa que traz de imediato prazer, mas que depois rouba a sua paz. Mas quando a gente fala de dinheiro, além de falta de planejamento e de gasto impulsivo, a outra coisa que é um problemão quando a gente fala de falha em finança e que para o dia D é importante pensar, são as dívidas excessivas. Geralmente, o endividamento começa com pequenas escolhas mal planejadas. Então, você faz uma compra impulsiva aqui, a falta de um orçamento claro ali, aí você estica um pouco o cartão de crédito, aí no outro mês você paga só o mínimo, e aí quando você vê, é crédito, é empréstimo, é cartão, e o que inicialmente era gerenciável, agora se torna um ciclo de endividamento crônico, onde pessoas começam a contrair mais dívida para pagar a dívida anterior, gerando um efeito bola de neve. Sabe qual é o problema? À medida que as dívidas aumentam, a pressão financeira causa estresse emocional, ansiedade e, mais do que isso, afeta relacionamentos. Um estudo recente do Serasa aponta que uma das principais causas de divórcio no país são problemas relacionados ao dinheiro. A gente que estuda divórcio, não por vontade, mas muito mais por necessidade para o pastoreio, entende que são 4 as razões pelas quais o brasileiro mais se divorcia. A primeira, incompatibilidade de gênios. Eu não sabia que ele era assim, eu não converso com ela, eu não gostava da mãe dela, eu não sabia que ela não queria ter 4 filhos, eu quero ter 10. Incompatibilidade de gênios. A segunda razão pela qual os brasileiros mais se divorciam são problemas ligados a finanças. É aquela ideia de é o meu dinheiro, é o seu dinheiro e a gente não junta nada, é a minha vida, é a sua vida, e aí o casal divide a cama, mas não divide o bolso. Querido, está errado. Querido, está errado. É totalmente disfuncional. Você acreditar que alguém com quem você é uma carne ou tem a relação mais íntima da terra é alguém que não tem acesso àquilo que você ganha. O dinheiro faz isso. E isso promove afetação em casais. E o Brasil vai se tornando esse país do divórcio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o estresse financeiro é um dos maiores fatores de risco que contribui para o aumento da taxa de suicídio, especialmente entre pessoas de 30 a 50 anos. Eu tenho uma paciente no consultório que perdeu semana passada uma tia para o suicídio, por dívida do tigrinho. Querido, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, na autoridade do poder do nome de Jesus, entenda isso. Deus escolheu uma forma de prosperar o homem, e essa forma se chama trabalho. Essa forma não se chama ganhar na cena. Essa forma não se chama 10 passos para. Essa forma não se chama joguinho. A forma como Deus do céu escolheu para prosperar pessoas foi trabalho. A Bíblia é tão rígida quanto a isso que ela fala: aquele que não trabalha, que também não coma. Você entende que a fome é uma necessidade primária. Você não vive sem comer, meu irmão. E a Bíblia está falando, se você não trabalha, se você fica jogando tigrinho, jogando a Mega Sena, fazendo essas coisas aí que eu nem sei o que é, tanto nome, nessa geração que quer atalho para tudo. A Bíblia está dizendo, filha, eu quero te prosperar. Deus diz, eu tenho prosperidade para você, mas você precisa trabalhar. Vai ter com a formiga ou a preguiçoso. Esse jogo do tigrinho, para a gente que trabalha de saúde mental, ele tem sido um assombro. Talvez não aconteça perto de você, mas a quantidade de gente adoecida na crença do dinheiro fácil, no vício que isso provoca, porque o camarada põe 50 reais e um dia ele ganha 100, mas no outro dia ele perde 600, aí no outro dia ele ganha 200, no outro ele ganha 1000, e aí ele vai nesse prazer momentâneo do ganho, perdendo, e nós temos crentes hoje, viciados no joguinho, acreditando numa facilidade do dinheiro, porque o dinheiro é mamão. O dinheiro não é uma coisinha neutra. Ele é apegado ao materialismo e os dados. Eu poderia ficar aqui o resto da noite te trazendo dados técnicos, estatísticos disso tudo que eu estou dizendo para você. Mas como eu não tenho tempo, eu quero te convidar a olhar comigo para o versículo de forma muito rápida. A gente vai tirar 3 pontos desse único versículo. O primeiro ponto, para você que entendeu que sim, o Senhor te chama à compreensão de quem está no controle das suas decisões, e você precisa escolher, porque só tem 2 caminhos, ou é Deus ou é Mamon. Em primeiro lugar, então, ninguém pode servir a 2 senhores. Primeira coisa que eu aprendo com esse versículo, que eu quero deixar para o seu coração, é que você precisa escolher entre 2 senhores. A escolha é sua.
Não está na sua testa aquilo que você quer. É você quem escolhe. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. E ele mesmo faz essa afirmação poderosa: é impossível servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. A palavra servir aqui é uma palavra muito preciosa no grego, porque é a palavra douleó, que significa escravo de algo. Não é só servir de, tá aqui, eu te ofereço algo, ou eu trago essa água para você. O servir aqui é ser escravo, é estar rendido, é ser servo. E Jesus está dizendo: não dá para servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Existe uma escolha que precisa ser feita entre dois senhores. Agora eu quero te lembrar uma coisa: a lealdade a Deus é exigente. Deus não permite rivalidade. Ele não aceita que o nosso coração esteja dividido e concorrendo. Servir a Deus é uma escolha de exclusividade. Servir a Deus não é uma coisa que você faz quando sobra tempo, ou porque você é bonzinho, ou porque você está com vontade, ou porque o incenso não está te trazendo a paz que você gostaria, então você vai buscar Deus. Não! Servir a Deus é uma escolha de exclusividade. Esse é o assunto de Jesus aqui. Ele vinha fazendo outras comparações. Primeiro ele falou do jejum. Se você voltar um pouco do texto, se puder, faça isso. Primeiro ele ensinou a oração. É nesse texto aqui que ele vai ensinar como orar: Pai nosso que estás nos céus. Depois ele vai falar de como jejuar, da prática de matar a carne. Em seguida ele vai falar de tesouro no céu, ou seja, lembrando que você não é daqui, meu irmão. Você pode dizer amém? Você não é daqui não, querido. Se você é cristão, você está aqui de passagem. Nós vamos para a eternidade. Nós temos uma Jerusalém para chegar. E Jesus vai falar disso aqui antes. Depois ele vai falar sobre luz e trevas. Ou seja, ele vai colocar duas outras coisas em antagonismo. E depois ele vai falar de dois senhores. O texto é dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Quando você divide a sua lealdade, você negligencia um dos senhores. E Deus deseja ser o único que guia as suas decisões. Ô querido, se não é Deus quem está guiando as suas decisões, é o dinheiro que está fazendo isso. Quem não tem Deus como seu guia, não se engane, tem o dinheiro como tal. Se não é Deus que decide se você casa ou fica solteiro, se você viaja ou compra uma bicicleta, se você compra ou vende, se você vem para a igreja ou fica no seu joguinho, é o dinheiro quem está te direcionando. O dinheiro não é neutro. Jesus chama aqui e fala: não tem como servir a dois. Ninguém é um absoluto. Se ele tivesse dito: algumas pessoas não podem servir a Deus ou ao dinheiro, estava tudo bem. Você poderia até falar: não, mas comigo é diferente, assim, eu consigo servir a dois. Mas há um absoluto em ninguém. Ninguém, meu irmão, é ninguém. Não fica ninguém de fora. Nem eu, nem você, nenhuma pessoa que está respirando viva agora no planeta pode servir a dois senhores. E aí, eu quero que você entenda uma coisa mais profunda que isso. Escolher entre Deus e o dinheiro não é uma batalha física ou moral somente. É uma batalha espiritual. Em busca de dinheiro, de fama, de beleza, você e eu vemos todos os dias uma quantidade absurda de pessoas que fazem pactos, dos mais sutis aos mais profundos, para obter riqueza aqui, beleza aqui, fama aqui. Sabe por quê? Porque a batalha não é só social ou moral, a batalha é espiritual. Aquele que escolhe o dinheiro ou que serve ao dinheiro está colocando no trono um ídolo por tentativa de ter segurança. A busca pela segurança é a busca mais inerente à nossa humanidade. Todos nós queremos de um jeito ou de outro nos sentir seguros. Você quer sentir seguro no seu casamento, você quer sentir seguro na sua casa, você quer sentir seguro no seu carro, você entra numa igreja, você quer segurança. A gente busca isso, mas sempre será tolice buscar segurança no dinheiro. O salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Ô querido, em quem você tem confiado? Quem é o seu Senhor? Servir a Deus, e eu preciso dizer isso, não significa abrir mão de qualquer relação com dinheiro. Não significa esperar que o mundo acabe para você morrer escorado. Porque tem gente que entende tudo errado, né? Ai, a pastora falou que a gente não precisa servir o dinheiro, então assim, ó, não vou nem trabalhar, que Deus vai prover. Não é isso não, meu irmão. É o contrário disso. Enquanto você trabalha, Deus te prospera. Eu vou repetir. Trabalho é o meio pelo qual Deus decidiu te abençoar. Você precisa trabalhar. Céu não vai aguentar preguiçoso, pode ficar tranquilo, viu? Foi o Jesus quem disse: o meu pai trabalha até hoje.
A gente não entende que tipo de trabalho teremos no céu. Mas se tem um troço que você não vai ficar lá, é à toa. Tem gente que acredita que o céu vai ser um lugar que você vai deitar numa nuvem branca, tocar flauta e ficar o dia inteirinho comendo o que tem, esperando que vem. Não, no céu a gente vai trabalhar. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então não é sobre não ter dinheiro, não buscar conforto. Servir a Deus não significa abrir mão de qualquer relação, mas servir a Deus e tê-lo como Senhor significa reconhecer que Ele é a fonte da provisão e que as nossas finanças devem estar sujeitas à sua autoridade. Ei, querido, o dinheiro que você ganha existe para servir a Deus. Você glorifica a Deus com aquilo que Ele te dá. Eu tive o privilégio de crescer numa casa, meu pai e minha mãe estão aqui, e é lindo, adulto, que a gente vai entender algumas coisas que você ia ouvindo como criança, quando criança. E desde criança, os meus pais nunca gostaram que meu irmão e eu falássemos, por exemplo, assim, ó, vem aqui, entra no meu carro, nós vamos para a minha fazenda, essa é a minha empresa. E quando eu e meu irmão falávamos assim, os meus pais falavam, epa, nada é seu. Tudo que você está vendo aqui, Sara, é emprestado. A comida que você come, a roupa que você veste, a casa que você mora, o carro que você anda, nada é seu. Tudo é dele. Ele te empresta para você usar. E como essa perspectiva faz sentido, porque, querido, nada é nosso, tudo é dele. Jesus disse, sem mim, nada vocês podem fazer. Aquilo que você tem, Deus te empresta, para que você usufrua para a glória dele. E quando eu entendo que nada é meu, eu tenho temor com aquilo que eu faço com isso. Eu tenho temor com aquilo que chega na minha mão. Eu tenho temor com o zelo que eu tenho com o meu carro, porque de Deus Ele me emprestou. Agora, quando eu penso que é tudo meu, eu crio uma atitude meritocrata. Porque eu sou boa, eu trabalho e venho, porque eu sei fazer. E Deus está dizendo aí, filho, quando eu sou o seu Senhor, você entende que eu tenho muito mais para dar do que você suporta receber. E aí você descansa na confiança de que a sua finança está debaixo da minha autoridade. E aí, quando você entende o perigo de servir a dois senhores, você entende a importância de escolher um. Quando a gente fala de dia da decisão e fala de quem está no controle das suas decisões, a gente está falando de dois senhores. O versículo continua, e eu também, porque ele diz assim, ó, porque ou há de odiar a um e amar o outro. Veja como a Bíblia vai usar expressões antagônicas, como Jesus vai usar expressões antagônicas. Aqui não há como ter uma coluna do meio, é amor e ódio. Ou é certo, querido, ou é errado. Ou é positivo, ou é negativo. Ou é bem, ou é mal. Não há neutralidade. Principalmente quando a gente fala de mundo espiritual. Você já me viu falar aqui sobre família, e quando eu falo sobre família, eu digo, ei, querido, ou o seu lar é um ambiente de transformação, ou o seu lar será um ambiente de deformação. Ou a sua família transforma a gente, ou a sua família deforma a gente. Não há neutralidade. Não há uma coluna do meio. E Jesus aqui está falando isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Em seguida ele fala, por quê? Porque ou você vai amar um e odiar ao outro, ou você vai odiar o outro e amar um. São sentimentos que não coexistem. Jesus fala de amor e ódio como dois sentimentos opostos, que surgem quando a gente tenta servir a dois senhores. Escute. O materialismo nos leva a amar as riquezas e gradativamente desprezar a Deus. A palavra materialismo vem do latim materialis, que significa focar nas coisas tangíveis e físicas. Focar naquilo que eu vejo, naquilo que é material, é isso que eu quero. Então eu desejo aquele carro, eu desejo aquele bem, eu desejo aquela coisa, e eu brigo, e eu mato, e eu morro. O dinheiro é tão não neutro, que de todo jeito pessoas vão brigar por ele. Já viu isso? Morre um rico. Morre o rico, o povo tem até dificuldade de chorar, né? Fazendo conta. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa lá na academia, e ele dizia, Sara, minha bisavó morreu. Aí eu falei, nossa, meus sentimentos, que coisa. Aí ele falou, não, mas a gente não está muito triste não. Ela está velha. E deixa eu te falar, ela deixou um lote. E o lote que ela deixou, olha, foi uma construtora lá e avaliou. O camarada estava nem sofrendo, meu irmão. Estava dividindo o lote. E o lote ia dar não sei quantos mil para cada filho. Ia sobrar não sei para quantos para cada neto.
E quem foi, meu irmão. Porque viúvo, esses negócios é quem morre, né? Quem fica. Agora, se a pessoa que vai não tem muitos bens, pode ficar tranquilo. A família vai brigar pela panela de pressão, vai brigar pelo garfo, vai brigar pela poltrona, né? Mas vai ter uma briga, vai. Cada um vai querer um negócio, vai querer o perfume, o outro a blusa florida. E o negócio é bens, aquilo que é tangível. O que eu quero que você entenda é que a sabedoria bíblica, ela é muito mais ampla do que uma frase de efeito. A sabedoria bíblica revela as nossas entranhas. Quando Jesus fala, não dá para servir aos dois, e quando ele toca na ideia de Mamon e traz o materialismo para a tela, é porque o materialismo ele te faz uma falsa promessa de que o acúmulo de bens vai te trazer satisfação, quando na verdade o acúmulo de bens afasta você do verdadeiro propósito de Deus. Qual é o verdadeiro propósito de Deus? O verdadeiro propósito de Deus é que Ele, não o dinheiro, seja o motor das suas decisões. Mas quando o materialismo é o meu Deus, é o dinheiro quem movimenta as minhas decisões. É o dinheiro quem movimenta o candidato que eu voto. A gente está em época de eleição, segura aí, meu irmão. Segura aí. É desesperador para mim ver o jeito que a política se desdobra na nossa nação. Eu acho desesperador. Eu acho desesperador quem coloca decalque no carro para ganhar R$500. Eu acho desesperador quem vende voto por cesta básica. Pastora, porque você não sabe, eu estava com fome lá em casa, foi Deus que mandou. Não foi. Sabe por quê? Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele jamais quebraria um princípio para agradar pessoas. Em nome dele mesmo, isso não acontece. Mas a gente adora acreditar que é Deus, porque é um confortinho, né? Não, uma vez eu escutei isso de um pastor, eu nunca mais consegui chamar essa pessoa de pastor. Ele falou para mim, pastora, de 2 em 2 anos, Deus manda um político para que eu apoie e ele me dê dinheiro. E eu falei, Deus está diferente. Deus está diferente. O Deus da Bíblia está engraçado na sua boca, no seu comportamento e na sua crença. Ei, querido, Deus da Bíblia está te dizendo que ou você ama ou você odeia. Ou você serve a Ele ou você serve Mamon. Sara, é radical. Briga com Jesus. Eu estou só aqui, não sendo dona da mensagem, só a portadora dela. Você precisa decidir. O versículo termina, e eu também. Primeiro eu quero citar uma frase de C.S. Lewis, que me impactou tanto. Eu já li ela para mim umas dezenas de vezes. C.S. Lewis disse assim, aqueles que têm o céu em mente, ganham a terra como bônus. Mas aqueles que buscam apenas a terra, acabam não recebendo nem a terra, nem o céu, porque o materialismo nos priva da verdadeira alegria. Eu vou repetir só a primeira frase. Quem tem o céu em mente, ganha a terra como bônus. Sabe o que é bônus? É um troço que nem estava no pacote. Você foi lá para comprar um guardanapo. Aí o vendedor te fala assim, se você comprar o guardanapo, você ganha uma balinha. Você fala, nossa, que legal, uma balinha. É isso que o C.S. Lewis está falando. Se a sua prioridade é o céu, meu irmão, fica tranquilo, Deus te dá a terra. É promessa dele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus tem prazer em te dar aquilo que você está disposto a perder por Ele. Você entende isso? Agora, quando aquilo que você não quer perder se torna o Senhor da sua vida, Ele te tira, até que você entenda onde cada coisa deve estar. O texto termina, e eu também, e eu te disse que primeiro ele vai nos dizer que existe uma escolha entre 2 senhores. Depois as armadilhas do materialismo. Em último lugar, a sabedoria de Deus na administração financeira. Ele termina dizendo, não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou em outras versões, a Deus e as riquezas. Jesus encerra a sua advertência sobre 2 senhores com uma escolha clara. Ou você confia em Deus para suprir sua necessidade, ou você busca segurança na riqueza. Mamon, simbolizando o dinheiro, se torna um ídolo quando você coloca a sua segurança nele. E aí, a verdadeira prosperidade nada mais é do que o resultado da sabedoria divina na decisão financeira. Quando você coloca a sua finança na mão de Deus, quando você consegue, em primeiro lugar, obedecer a Deus. Eu não tenho tempo aqui para falar do dízimo, mas se você é membro da Daylight, você sabe que eu já falei disso inúmeras vezes, e tem uma sequência de estudo de Malaquias lá no nosso canal da Daylight. Se você se interessa por compreender que não há, biblicamente, não sou eu que acho também não, tá? Conversão do coração sem conversão do bolso, você precisa conhecer a Escritura.
Um coração convertido é um bolso convertido. Não há como você entregar o seu coração a Deus segurando o bolso. Então isso nem é sobre um espírito de troca, isso é sobre um fato. E aqui Jesus está dizendo, olha, uma verdadeira prosperidade está o resultado de você colocar Jesus no centro. Você vai decidir no que trabalhar, no que empreender, no que investir, o que fazer com o que te vem à mão. Você ora com temor ao receber seu salário. Você compreende que é Deus quem deu e é para a glória dele que você vai usá-lo. Ou seja, as suas escolhas, elas são submetidas àquele que é Senhor. Eu quero terminar de forma muito rápida, trazendo algumas direções a você, que tem dilemas acerca do dinheiro, mas mais que isso, que tem decisões a fazer acerca do trabalho. Quando eu olho para isso, como é que eu decido, pastora Sara, com o que eu trabalho, com o que eu empreendo, com o que eu invisto, como eu uso meu dinheiro? Existem algumas coisas muito rápidas e eu vou só citá-las, por causa do nosso tempo. A primeira é que se você quer prosperar e faz de Deus o seu Senhor, busque o reino de Deus em primeiro lugar. O reino é o primeiro lugar na sua vida, meu irmão. É por ele, para ele, por causa dele, as coisas, o jeito, o formato, a busca, o desejo que você nutre. O reino precisa estar em primeiro lugar. Pastor Hernandes Dias Lopes fala uma frase interessante, ele fala, tudo o que fazemos deve apontar para o reino de Deus, incluindo as nossas finanças e escolhas profissionais. Depois de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, priorize a ética e a integridade. Poucas coisas são piores do que ver alguém que se diz crente agir quando se fala de dinheiro, sem ética e sem integridade. Poucas coisas são piores do que olhar para alguém que serve a Deus, tratando os negócios, as escolhas, as pessoas, sem ética e integridade. Provérbios 11:1 diz assim, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Aleluia. Esse versículo fala de ética, fala de uma capacidade de colocar Deus no centro. Em qualquer que seja a decisão, seja no trabalho ou no investimento, a ética tem que te nortear. Terceiro, escolha algo que te permita contribuir para o bem comum. É isso mesmo. A Bíblia nos chama a amar o próximo como a nós mesmos. Mateus 22:39 fala sobre isso, e isso inclui as decisões financeiras, profissionais, aquilo que contribui para pessoas. Hoje em dia tem tantas empresas que contribuem para o bem dos outros. Em contrapartida tem tantas outras que vão moralmente tão contra tudo aquilo que professamos e cremos. Se você pode, escolha o que contribui para o bem comum. Busque em primeiro lugar o reino. Priorize ética e integridade. Escolha o que contribui para o bem comum. Em último lugar, confie em Deus para provisão e sabedoria. Provérbios 3 nos ensina a confiar no Senhor com todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Então, o meu intelecto, as minhas emoções, as minhas ações confiam nele e não nos apoiar no meu entendimento. Você já viu que a gente vive uma geração em que todo mundo é um expert em finanças? Todo mundo é consultor financeiro, todo mundo é gestor de finanças, todo mundo entende de bolsa de valores, todo mundo vende bolsa de valores. O que eu quero que você entenda, não estou falando para você não fazer curso, para você não entender de finanças, não é isso, pelo contrário. Eu acredito que tudo aquilo que a gente não conhece, a gente padece nisso. Então é importante que você tenha informação. Porém, antes de tomar qualquer decisão, por meio de mero intelecto ou de mero sentimento de que eu sei, você precisa buscar a sabedoria de Deus através da oração e da palavra. Querido, nós temos aqui em Mateus 24 um desafio, mas mais do que isso, um chamado a uma escolha. E a escolha é: que Senhor você tem servido? Porque a resposta dessa pergunta vai dizer quem está no controle das suas decisões. Aquele que eu elejo como Senhor é aquele que define o que eu decido. Nós estamos em campanha de dia D. E mais do que isso, hoje a pregação é quem está no controle das suas decisões. O desejo do meu coração é que você compreenda que algo te controla. Algo determina o que você escolhe. E esse algo não é neutro. Esse algo não é o desejo do seu coração ou aquilo que você sente. Esse algo é um Senhor. E aquilo que você se rende, aquilo que você serve, controla
o que você decide. Servir a Deus é um convite à liberdade. Servir a Deus é um convite à liberdade das amarras espirituais, das amarras materiais, porque o reino de Deus é mais valioso do que qualquer riqueza que você pode acumular. Quando Deus está no controle das suas finanças, esse é o primeiro passo para uma vida próspera. Feche seus olhos em nome de Jesus, querido.